Olá pessoal, eu sou o Leandro, diretor de marketing editorial aqui na MIT Sloan Management Review Brasil, e a gente está aqui começando mais um episódio da 5ª temporada do Futuro Vem do Futuro, o podcast oficial nosso, onde a gente discute vários assuntos em conversas de alto nível para a alta liderança aí desse Brasil. Nessa 5ª temporada, a gente tem um eixo que organiza tudo isso, que a IA é uma questão de liderança e não só de tecnologia. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Guga Petcaco, Manager de Corporate Communications da Infor para Américas. Ô Guga, primeiro prazer tê-lo aqui, acho que grande honra mesmo, obrigado por vir colaborar com a gente aqui na MIT Sloan Management Review Brasil, né? Nesse podcast que a gente toca. Vamos começar pelo começo, falando um pouco da sua trajetória, assim, né? A gente estava conversando aqui, você tem essa experiência em startups, scale-up, e agora, né, numa enterprise global, né, que é a Infor. Conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória, e conta também o que essas diferentes experiências, assim, moldaram em como você lê o papel da comunicação corporativa, assim. Bacana. Bom, prazer estar aqui com vocês. É uma honra para mim também quando eu recebi esse convite. Estou muito feliz. Eu realmente tenho uma trajetória de quase 20 anos de comunicação, mas eu comecei numa posição um pouco mais marketing B2B, sempre muito próximo de vendas. Então, a gente vai falar bastante sobre comunicação e relações públicas ligadas a vendas, e o papel que a gente pode ter mais próximo do negócio, e isso vem dessa trajetória. Então, como você falou, eu vim de startups, scale-ups, times menores, todo mundo fazia um pouco de tudo. Então, é quase que obrigatório você ajudar a empresa a chegar nos resultados finais. Então, acho que isso é uma coisa que molda muito o meu pensamento sobre o papel de comunicação, reputação, RP, porque ele é orientado a negócio, né? Então, a gente vai passar por algumas coisas mais características, né? Tive a experiência de gerenciar projetos de reputação, comunicação, marca em 10 países, né? Europa, as Américas. Conheci diferenças culturais profundas e que me enriqueceram muito também. Então, acho que uma coisa que molda muito o meu jeito de pensar é a capacidade de adaptação a diferentes cenários e momentos de mercado, né? Então, eu já tive, como você falou agora, né? Eu estou agora numa empresa enterprise, presente em 100 países, 18 mil colaboradores e tal, mas eu já ajudei startups a aterrissarem num território fora do Brasil, com 20 pessoas, que eu tive que ceder a mesa para alguém sentar. Então, assim, eu conheço as dores e as delícias dos dois lados. Cara, eu acho que é legal, inclusive a gente estava conversando sobre isso, eu acho que é legal essa experiência sua, porque primeiro, né, a gente vai trazer uma visão global do que é da sua área, principalmente voltado assim para comunicação, para reputação, né? Que esse é o tema do episódio, né? Reputação como infraestrutura. E também isso de você já ter trabalhado em equipes que são pequenas e que aí traz, para mim, duas coisas. Número 1, a questão de agilidade, né? Né, precisa fazer rodar. E a segunda você está muito próximo no que é a sustentabilidade do negócio, né? Que, então, é aquilo que a gente, né? Que você estava conversando, né? Tipo, você como comunicação que teoricamente parece que está a parte de vendas, mas não, está muito próximo de vendas, porque é isso, tem que dar base e suporte para eles ali. Eu vou te falar que tradicionalmente comunicação está longe de vendas e não deveria. Não deveria, mas é uma consequência, eu vou até dizer, de uma atitude nossa mesmo, de um certo purismo da área de comunicação e RP. Até acho que isso tem um pouco raiz na imprensa, a gente falava um pouco antes aqui, a história do comercial está longe do editorial. Né? Então, a gente cresce, né? A carreira de relações públicas, comunicação, ela nasce um pouco nessa relação com o jornalismo. E acho que esse purismo de separar o que é conteúdo, o que é editorial, o que é orgânico, do que é vendas, acabou levando a gente para um distanciamento. Só que isso já ficou para trás há muito tempo, né? Então, acho que, para mim, reputação é o maior ativo que uma empresa deve e poderia construir, que vai proteger a empresa em uma série de cenários, que vai abrir muitas portas, só que isso acaba ficando muito distante do negócio ainda, acho que um pouco dessa herança purista. Muito bom. Antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nisso, na questão da reputação, até porque tem até algumas dúvidas, assim, que depois a gente pode até pincelar, tipo, onde começa a reputação, né? É o PJ, é o PF que está à frente, como é que a gente constrói isso? Legal. Acho que isso é uma ponta legal, mas antes disso, a gente está com essa temporada
5, né, do Futuro Vem do Futuro, e a gente fala exatamente que IA é uma questão de liderança e não só de tecnologia, né? Uhum. Então, a gente quis trazer essa perspectiva da inteligência artificial. É uma tecnologia, tá aí, beleza, todo mundo já entende isso, mas e quando que, né, quando agora isso vira uma ausência de sono na tomada de decisão, né? Então, quando ela é uma questão mesmo ali da liderança. E aí, eu queria saber um pouco da sua opinião, assim, do seu ponto de vista, porque hoje tem uma mudança também de comportamento com relação à inteligência artificial, até a questão de busca dos negócios, né? Então, onde que eu vou buscar essa reputação, essas informações, onde que eu vou me informar sobre o que é o negócio ali, né? E hoje tem muito voltado nas inteligências artificiais, principalmente as generativas. Eu queria saber um pouco do seu ponto de vista, o que muda isso na lógica de mercado, quando a gente começa a trazer isso como parte de fonte de pesquisa, enfim, conta aí um pouquinho para a gente. Legal, cara, eu vou falar de uma perspectiva do B2B, que é da onde eu tenho a minha trajetória, e essa é uma grande verdade. Tem divergências sobre o dado. Alguns falam 55% da jornada de compra B2B começa antes da primeira reunião. Alguns falam 70%, outros falam 80%, não importa. O que importa é, quando um cliente chega numa reunião com vendas, ele já vem com opinião formada. E essa opinião formada, ela aconteceu em algum lugar, né? Antes vinha de recomendações, passou por Google, e agora a gente está na IA generativa. Só que a IA generativa forma uma opinião por si só, né? E aí, como que a IA generativa forma essa opinião? Ela vai buscar informação onde ela está pública. Sim. Né? E ela é treinada através de informação que está publicada, seja na imprensa, seja nos sites corporativos, redes sociais, agora os fóruns, né, Reddit, né, enfim, X é assim, uma plataforma muito alimentadora de IAs, né? Se a empresa não controla a sua narrativa agora, daqui para frente, e olha para trás para fazer uma certa auditoria e limpeza desse passado, quando um cliente chega numa reunião, ele vai vir com uma informação totalmente enviesada. Né? Então, ele vai formar aquela opinião com base naquilo que ele lê. E aí, o que ele vai ler hoje é perguntar para uma plataforma generativa, né? Então, eu acho, sinceramente, IA tira o sono de muitos executivos, tira, mas o que a gente tem visto no nosso dia a dia na empresa é que as pessoas chegam sem uma noção clara do que esperar da IA generativa ou da IA de maneira geral. Então, é sempre assim, eu quero ter uma IA, mas para quê? Em que situação? Por quê? Em qual sentido? Então acho que existe um grande fear of missing anything, né? O FOMO aí, que realmente alguém quer colocar o seu carimbinho de eu tenho um projeto de IA aqui, mas é mais uma ferramenta num arcabouço estratégico. E o que os líderes deveriam focar, na minha opinião, é em construir coisas que são duradouras, que não são mais em cima de uma ferramenta. Eu acho que assim como surgiram outras ferramentas, né, na história dos negócios, eu acho que essa é mais uma, com impacto profundo, sim, como outras tiveram também, mas acho que a gente tem que dar um passo atrás e olhar a estratégia. Se a minha estratégia de negócio é sólida, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho a minha cultura bem estruturada, meus times estão informados, está todo mundo remando para o mesmo lugar, IA vai ser mais uma ferramenta positiva ou negativa, dependendo da adoção. Mas eu acho que existe uma ansiedade geral, assim, de olhar para isso de qualquer jeito. E eu acho que isso é um erro. Sim. Qual que é a sua relação com a inteligência artificial hoje? Profissionalmente, pessoalmente? Assim, eu uso todos os dias, né? Mas eu faço um uso, eu tento fazer um uso que eu costumo falar, é um uso não abobalhado. Gostei, vou usar isso. Assim, não façam uso abobalhado da inteligência artificial. Para mim, um uso interessante, falando aqui da IA generativa, né? Que a gente está na nossa interação do dia a dia, é como um parceiro intelectual. Tá. Então, eu uso para que a ferramenta me ajude a ampliar meu pensamento lateral. Então, em vez de falar assim, me dá uma resposta sobre isso, eu falo, me faça perguntas que me ajudem a chegar a uma conclusão mais interessante. Uma coisa que eu gosto muito é de usar a inteligência artificial para assumir papéis. Né? Então, por exemplo, é parte intrínseca do trabalho de comunicação em relações públicas entender audiências. Eu costumo falar que as relações públicas, a minha definição para isso é influência de comunidades estratégicas. Então, eu preciso entender essas comunidades. E aí a IA hoje me dá um poder de fazer com que ela se passe por essas comunidades estratégicas. E aí eu consigo fazer, olha, se eu disser isso, se a minha narrativa for essa, você assumindo esse papel dessa comunidade, qual é a tua reação? Quais são as tuas perguntas? E eu começo a me antecipar a narrativas futuras.
né? A gente fala de audiências sintéticas, né? Então, tem algumas ferramentas hoje que ajudam de pesquisa, né? Que criam audiências sintéticas. Eu acho que hoje a IA faz isso em escala. Então, é um grande ativo para times de marketing, líderes, comunicação, até pensar lideranças que têm que, por exemplo, passar uma mensagem interna na empresa com diferentes perfis. Hoje a gente tem 8 gerações trabalhando no mercado de trabalho. Então, assim, se você vai passar uma informação para a tua empresa, né, top-down, então acho que vale você conversar com uma IA generativa e falar assim, olha, se você é um jovem, 20 anos, tal, como você recebe essa informação? Se você é uma pessoa casada com 2 filhos, tal, como você recebe? E aí você começa a eliminar riscos narrativos. E até por onde ela recebe também, né? Até por onde. Tem um direcionamento ali, porque são consumos diferentes ali de canais, né? Ali também, né? Forma, tamanho, canal, tudo isso ele é avaliado. Então, assim, para mim, no meu dia a dia, ele é um grande parceiro intelectual. E aí estamos falando de IA generativa, né? Porque depois tem as inteligências artificiais que são para automação de projeto e produção, supply chain, que daí já é uma outra coisa, que é uma outra ferramenta muito mais profunda, muito mais intrínseca a negócio, que já é uma outra... outro jogo, outro jogo ali pra gente, tá. Ô Guga, vamos... agora trazer um pouquinho, começar a puxar um pouco mais da comunicação e até do desdobramento disso para a reputação em si. É uma crítica recorrente de que a gente tem comunicação corporativa meio desconectada do negócio ali mesmo. Uhum. Na sua experiência, de onde que vem essa desconexão? Assim, onde começa isso? Por que tem essa separação primeiro? Vamos explorar primeiro o porquê e depois a gente vai nos comos de como resolver, quais são as suas opiniões de como isso deveria ser integrado. Então, vamos começar no porquê primeiro. De onde você vê que sai essa desconexão? Eu vou falar. E se existe mesmo também, né? Às vezes você tem uma opinião diferente também em relação a isso. Não, né? Existe uma desconexão enorme e eu acho que a grande culpa disso está na própria área de comunicação, relações públicas, não diria que está na liderança. Nós, comunicadores, a gente foi se fechando numa caixinha cada vez menor, né? A gente tem até uma certa infantilidade no mercado, uma certa rixa entre, é o marketing, é o growth, eu não toco growth, não toco anúncio, eu fico só aqui no meu conteúdinho, e aí a gente foi se fechando nessa caixinha, e aí a gente perdeu muito espaço. Né? E a consequência disso foi que o nosso maior ativo, que é a construção de reputação, e a gente já vai falar depois sobre, especialmente, a reputação das pessoas dentro da organização, que eu acho que é importante, a gente acabou deixando isso perder valor. E aí, obviamente, quando a gente tem um outro ponto que é toda a possibilidade de metrificação, mensuração, controle de métricas e números que hoje o mundo digital permite, obviamente que as empresas olharam para aquilo que elas conseguem controlar melhor. Né? Então, eu separo sempre em 2 caixinhas, que quando a gente fala de reputação e comunicação, a gente fala sobre geração de demanda. Quando a gente fala sobre marketing, growth, marketing digital, etc., eu falo de captura de demanda. Geração de demanda, faz sentido. Normalmente, ela está ligada à atribuição indireta. Então, são atividades e ações de reputação, por exemplo, que você não consegue colocar um número direto. Tipo assim, olha, eu coloco $1 e saíram 4, 5, 6 dólares. Né? E do outro lado, aqui na atribuição na captura de demanda, é uma atribuição direta, então eu consigo controlar. Como você sabe, empresas gostam de controlar tudo. Então assim, é muito claro isso, assim, de você tem aqui uma caixinha que eu consigo controlar absolutamente tudo o que acontece e tem uma caixinha aqui que é uma certa aposta, mas que vai construir algo que pode ser duradouro, que pode trazer uma série de benefícios que a gente pode falar depois, um pouquinho mais pra frente. Mas essa divisão dessas 2 caixinhas, mais a própria responsabilidade dos comunicadores, dos RPs, de se fecharem em algo, até uma certa falta de letramento em números, né, em olhar para métricas, controle, etc., a gente acabou ficando mais aquém do negócio. O normal hoje de uma área de comunicação, ela está numa ponta, com pouco budget, né, com times reduzidos, quando tem um corte é a primeira que corta, porque ela ainda é vista como uma assessoria de imprensa. Só que a IA muda esse jogo completamente, porque daí a gente vai falar sobre como que as IAs são formadas e treinadas hoje. E aí o que alimenta hoje a maior parte dos modelos vem de comunicação orgânica. Então, eu costumo falar que a gente está na década de ouro para gestão de reputação. Growth Marketing teve os seus 10, 15 anos, agora é a nossa vez. Deixa um pouquinho para a gente. Né? Então, a gente vê os modelos sendo treinados com informação que é pública, que é cada vez mais recente,
Então, a gente começa a ter um protagonismo dentro das organizações, porque a gente conhece essa dinâmica da relação com aquelas entidades que treinam as LLMs. Então, estamos na era de ouro Na era da de comunicação. Interessante. Só para pensar uma coisa que você falou assim, apesar de você não ter a relação direta, ainda não é uma área que você não consiga medir, né? Você consegue gerar métricas, você consegue gerar... Esse é um outro ponto, só entendendo a tua pergunta, acho que sim, a gente consegue gerar métricas, mas diferente do que aconteceu com o marketing digital, no marketing digital se acordou uma métrica padrão para todo mundo. Então, é custo por clique, é CPA, né, impressões, engajamento. A métrica ela é acordada entre todos. No lado de reputação, não. Cada um tem uma fórmula. Então, assim, você tem a Brand Finance com um tipo de fórmula. Você tem, sei lá, Future Brand com outra fórmula. Cada um tem a sua fórmula. Então, se cada um faz um cálculo, né, qual foi a única métrica de reputação que foi acordada em 1900 bolinha? Centimetragem. É falar assim, o que eu consegui de espaço no jornal, ele equivale a tanto de publicidade. Só que daí quando você muda para o digital, isso não existe, né? Porque você não tem espaço de publicidade, né, metrificado com centímetros. Então, nessa que mudou, a gente conseguiu... E aí o cálculo fica, cada um é share of voice, é share of wallet. Agora, no mundo das IAs, de novo, que acho que é um grande presente que a IA deu para a gente, eu consigo mensurar minha participação nas citações. Então, assim, toda vez que uma empresa busca por um termo X, quantas vezes a minha marca é citada? Então, assim, eu começo a conseguir metrificar de uma forma um pouco mais clara, né? Então, eu acho que tem um certo receio, assim, da turma de comunicação, de repente, olhar para dados, mas eu acho que a grande vantagem do nosso trabalho ele vai estar agora em conhecer essas métricas. Então, assim, é metrificável, só que a gente precisa de um certo padrão. E não vai ter. Essa é a verdade. Você acha que não vai ter? Não vai ter. Não tem jeito. Se não teve até agora as áreas mais clássicas, então assim, eu tenho um certo... Tipo assim, domine você profissional, essa métrica. Mas isso é uma coisa do mercado mesmo. Porque ninguém senta, vamos conversar, vamos colocar isso aqui como padrão. Ou por ser uma área antiga também. Porque, por exemplo, marketing digital é uma área nova. Então, para padronizar alguma coisa que está começando, talvez seja um pouco mais fácil do que algo que já existe há muito tempo, que você já tem várias formas, assim. Eu acho que é do mercado mesmo. Existia uma iniciativa em Barcelona, que eles tentaram tem um certo tratado de Barcelona para a área de comunicação e RP, que eles tentaram estabelecer globalmente algumas métricas, mas não teve força. Não teve força política, institucional. Né? Então, quando você pode desenvolver a sua própria fórmula, você apresenta. E aí, tem uma coisa que acontece muito nas empresas, é que conforme vai mudando a gestão de marketing ou de comunicação, vão se implementando novas fórmulas e novas métricas. Então, vamos supor, eu entro numa empresa que olha antigamente para volume de menções na imprensa como métrica, certo? É uma. Quando eu entro, eu falo, putz, não, isso aqui não vale mais. O que é importante é o protagonismo da marca no mercado. É já um outro número. E aí, cada nova gestão é uma nova métrica. Né? E aí você fala, bom, mas e aí qual que vale? É mais recente? Então, tem uma dificuldade. Por isso que eu defendo muito a aproximação da área de comunicação a vendas, né? Que é uma coisa que, para mim, faz muito sentido, porque eu consigo começar, se eu entendo quais são os objetivos de vendas, negócios que a minha empresa está procurando, eu consigo atrelar a influência que eu tive naquela conquista de uma conta, prever uma crise. Né? Então, a gente consegue ir um pouco mais próximo do que é um negócio. Mas aí tem que ter uma disposição para isso. E isso é uma coisa que você vê... Vamos lá, vamos pegar 2 recortes agora nisso, né? Nessa proximidade da comunicação. A gente já chegou aqui, né, num consenso, assim, de que a parte de comunicação, né, corporativa está desconectada das prioridades. Aí agora você traz essa conexão da comunicação diretamente com vendas, que não é algo comum, certo? Nada comum. Tem essa desconexão. Na sua experiência, porque você tem uma experiência internacional, global, de diferentes mercados, Américas, Ásia, também você comentou, né, que já morou na Europa também, então acredito que esse conhecimento seu de Barcelona deve ser dessa experiência. E também quando você pensa em diferentes tamanhos de empresa, tá? Você passou já startup e agora uma big corp, né, vamos dizer assim. Vamos começar pelo global. Essa desconexão, vamos pegar comunicação e vendas, tá? Vamos olhar para a sustentabilidade do negócio. Essa desconexão, você acha que isso é padrão nosso? É padrão
global? Ou como é que você está enxergando isso em outros espaços, em outros locais? Tá. Existem países que isso está mais próximo, tá? É mais claro. Então, quando a gente fala de Estados Unidos e Inglaterra, são dois mercados muito fortes de marketing e comunicação, não se discute a importância de reputação. Isso já está muito claro, todo mundo já sabe, não se discute budget, você tem mais acesso a times, a recursos para defender reputação e um trabalho até do próprio time de vendas até a área de comunicação. Então, o próprio time de vendas pede esse suporte, pede esse apoio. Quando a gente fala de países latinos, quando a gente fala de Espanha, quando a gente fala de Brasil, América Latina, trabalho aqui ainda é muito distante. O Brasil não está tão atrás. Tive experiência, por exemplo, Alemanha. A Alemanha é um país muito distante, né? Então, a gente realmente são áreas que não se conversam, que não tem acesso, né? Realmente tem uma Chinese Wall ali. É interessante isso. Será que talvez porque a reputação ali é muito já consolidada nas pessoas, talvez, ali, culturalmente? Eu acho que existe uma certa preocupação maior com compliance. Muito mais profundo. Outro olhar, beleza. Acho que é um outro olhar de assim, eu não quero deixar nenhum tipo de possibilidade de rastro de que essa venda aqui, ela se misturou com alguma coisa que eu não posso mensurar, metrificar e controlar. Entendeu? Eu acho que é isso. E aqui na América Latina, o Brasil realmente é um país que está fora da curva, né? Mercado publicitário é o terceiro maior do mundo, ou quarto maior do mundo. Realmente a gente tem muita qualidade técnica, então tem empresas e empresas. Falando de startup e grande empresa. Startup, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Sim. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma startup que vá contratar alguém para olhar para a reputação, para a comunicação, marketing, que não vai olhar para o todo. Então, assim, essa pessoa normalmente está colada em vendas, né? Então, gera demanda junto com os milhares. Literalmente, né? Dividir mesa, né? Divide mesa. Então, assim, é muito normal. Quando a gente fala de empresa grande, aí você tem a coisa já um pouco mais em caixinhas. Tem que ser uma coisa um pouco mais provocada pelo time de comunicação e para vendas. E aí falando de reputação real mesmo, assim, eu acho que agora a gente vai ver uma grande mudança. Já tá vindo com redes sociais, a reputação de todo mundo está na janela. Sim. Todo mundo vê, todo mundo acompanha, já existe uma certa preocupação. O que eu acho que vai acontecer agora é justamente essa conexão com o negócio. Porque tem uma coisa que uma colega minha criou um termo que eu gosto muito, que é o fator de encontrabilidade. Né? Então, isso é interessante, que existem 3 grandes algoritmos que regem o mundo hoje. O algoritmo de redes sociais é um. Vamos colocar num grande macro algoritmo, né? Redes sociais, tem os buscadores, né? Google, Bing, etc. E agora a IA generativa. Esses 3 algoritmos, eles ditam se a marca existe ou não. O grande fator de encontrabilidade da marca está em você controlar a tua narrativa nesses 3 lugares. De forma muito clara, todos eles esbarram em comunicação e em relações públicas. Então, quanto maior for a sua presença digital naqueles lugares que alimentam esses 3 buscadores, maior o seu fator de encontrabilidade. Tá. Então, assim, se a sua marca não existe no mundo digital, se você não pode ser encontrado, muito difícil que você vai conseguir vender. Tá. Então... Deixa eu trazer uma percepção, tá? Tá. Pessoal, assim. E na verdade não é uma percepção pessoal, é porque isso vai batendo na gente direto. Mas eu vejo que tem uma preocupação muito forte hoje, um investimento muito forte na pessoa física como liderança da reputação, certo? Primeira pergunta antes de eu desenvolver. Isso é de hoje ou não? É mais recente, tá? Por conta das redes sociais. Por conta das redes sociais e por conta de uma nova geração que não quer mais vou colocar o BS, né? O bullshit. Sim. Não tem problema, pode usar o BS aqui. Tô me segurando aqui um pouquinho. Não, fica tranquilo, tá em casa. Mas esse bullshit corporativo não cola mais. Então, as novas gerações, elas querem saber, eu quero ver quem que tá por trás dessa marca. E aí, inclusive, recentemente eu escrevi, né, um artigo com algumas tendências de RP para 2026, uma delas é Human-Led Branding. Mudou assim, eu quero saber quem é a pessoa que está por trás e eu preciso olhar para isso. E aí eu vou te dar um dado bem interessante, né? A gente começa a ver movimentos de mercado, o PayPal, por exemplo, uns meses atrás, anunciou a contratação de um head de conteúdo para CEO, pagando $250 mil ano. Então, assim, $250 mil ano é um cargo alto, é um salário muito alto, sim, tá? Executivo sênior, para cuidar só de conteúdo da pessoa no cargo de CEO.
Então, assim, isso que a gente começa a ver alguns movimentos de mercado, olhando para a importância de 2019, o Weber Shandwick, uma das maiores empresas de RP do mundo, fez um estudo e eles chegaram à conclusão, a média global, tá? Depois a gente tem dados por país. O valor de mercado da empresa, que depende da reputação da pessoa no cargo de CEO, 44%. No Brasil, um pouco mais de 50%. Tá? Estados Unidos, 38%. Né? Então, assim, pensa, um PayPal, que hoje vale 45 bilhões de dólares, 44% disso é 17 bi. Eles estão pagando 250 mil dólares por ano para uma pessoa cuidar da reputação que vale 17 bi. Eu acho que é barato, podia pagar Barato. 1 milhão. Exato. Podia pagar 1 milhão. Então, assim, esse é o movimento que está acontecendo. E Pode falar, desculpa. então assim, é por isso que eu vejo o Human-Led Branding. Então, existe na nossa área, ficou mais complexo ainda, porque antes a gente cuidava de uma marca, agora a gente cuida de uma marca e todas as pessoas que representam essa marca publicamente. E aí, quando a gente fala de pessoa, tudo pode vir, né? Então, a gente pode ter desde um CEO que vai no show do Coldplay e acontece o que aconteceu, desde pessoas que são muito coerentes e muito sérias, como é, por exemplo, o Warren Buffett. Warren Buffett é um cara que, se ele falar A, o mercado fala sim, senhor. Né? Então, assim, são dois exemplos, né, muito opostos, né? Até interessante, tem uma fala do Warren Buffett que nessas leituras de carta que ele fazia, né? Agora ele já se aposentou, né? Mas ele fazia para o time dele. Uma delas, em particular, ele fala: a gente pode se dar o luxo de perder negócios. A gente não pode se dar o luxo de perder reputação. E aí, o último grande ato dele, antes dele se aposentar do fundo de investimento dele, não sei se você acompanhou isso, mas ele faz um investimento de algumas centenas de milhões de dólares no New York Times. Então, assim, ele manda, para mim foi um recado profundo que ele mandou para todo mundo falando de reputação. Então, ele vai e fortalece um dos maiores veículos de comunicação do mundo e fala: isso aqui tem um valor. Tem um valor financeiro, tem um valor de negócio e acho que tem um valor ideológico. E isso tem uma evolução também, né? Porque eu lembro uma época que a gente falava muito de marcas mais humanas, mas não o humano à frente da marca, mas falava das marcas se tornarem cada vez mais humanas, né? Aí eu acho que tem uma evolução disso que realmente passou de marcas mais humanas agora para, tipo, são as pessoas que estão à frente da marca que a gente vai trabalhar nisso. Quer ver, tem um movimento interessante, não sei se vocês já falaram sobre isso aqui no podcast, mas é interessante. A humanização das marcas e das pessoas é tão grande que as novas startups, né, que estão saindo, elas levam nomes de pessoas. Então, uma startup de segurança muito famosa no Brasil, Gabriel. Uma health tech muito famosa no Brasil, Alice. Sim. Então, você começa a ver, tem uma insurtech do México muito famosa, chama Oscar. Tá. Então, assim, você tem Alice, Gabriel, Oscar, né? Então, você começa a ver as próprias empresas, elas estão sendo criadas com nomes de pessoas. Então, é um movimento interessante que tem N, e algumas valem já, são unicórnios, etc. Então, tem um valor profundo de, olha, eu quero me relacionar com essa pessoa. Né? Então, é um movimento interessante. Não sei se já comentaram sobre isso. Massa. Acho que isso cria depois também um certo risco de, assim, tirando os fundadores, né? Mas tem pessoas que acabam transitando entre marcas, né? Que, teoricamente, se a reputação está muito ligada ali, né? Acaba... Mas, enfim. Mas vamos lá. Vamos agora contar um pouquinho aqui, Guga, que eu achei super legal isso aqui. Eu quero escutar um pouco de vocês aí, também de você aí. Na Infor, vocês criaram o Innovation Lab, certo? De PR, correto? E aplicando Gen AI, correto? Exato. Isso, beleza. De onde surgiu esse projeto? O que esse projeto traz, assim, de insights legais, assim, para contar? Enfim, conta um pouquinho pra gente aí disso. Isso surge um pouco da minha cabeça e da forma como eu vejo o mercado. Com a aceleração da IA, uma coisa que vai acontecer e já vem acontecendo muito, e esse ano em particular, por conta das eleições, a gente vai ver isso caoticamente, Sim. É fake news. Então, assim, você vai ver uma desconfiança com aquilo que é criado, público, etc. Então, guardando essa informação, essa desconfiança das pessoas com aquilo que é informado. Que eu fiquei pensando, que a minha experiência me ensinou e eu quis trazer para esse projeto? Uma das principais técnicas que a gente tem para aumentar a confiança é você mostrar e justificar a sua narrativa com dados e números. Sim. Né? Então, o nosso Innovation Lab, ele começa com um grande pilar que é data-driven. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que trazer dados e informação para corroborar a narrativa. Então, acho que esse é o grande ponto, por conta do que está acontecendo no mercado. Além disso, quanto
Existe uma coisa que aconteceu há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, que explodiu principalmente no LinkedIn, que foi um excesso de jornalistas indo para o LinkedIn reclamar sobre o excesso de pautas quentes que eles recebem, né? Então, hoje um jornalista ele recebe no e-mail deles uma média de 600 a 700 e-mails com pautas incríveis, né? Então, não é assim, muito lixo. Então, rolou assim um problema no mercado de comunicação entre empresas, agências e jornalistas sobre esse excesso de pautas. Então, o segundo pilar que a gente trouxe para o laboratório de inovação é relacionamento. Então, a nossa prerrogativa é amigos primeiro, negócios depois. Então, a gente procura conhecer profundamente os jornalistas com quem a gente se relaciona. E aí, um tempero que eu dou para isso é o grande cliente do profissional de comunicação RP é o jornalista. A minha forma de tratar e a nossa forma de tratar no laboratório é você, jornalista, além de um amigo, é um cliente meu. Então, eu tenho a responsabilidade de entender qual é a sua dor e como eu te ajudo a resolver essa dor. E, normalmente, um jornalista tem uma única dor profunda, que é audiência. Então, como eu ajudo o jornalista a aumentar a audiência dele? Então, relacionamento, amizade, mais tratar como cliente. E, por último, inteligência artificial. A gente pegou todas as atividades de baixo valor agregado e a gente automatizou elas com inteligência artificial. Então, eu tenho um time enxuto, eficiente, que entrega muito resultado, e hoje a Infor passou, né, depois de um ano e pouco que a gente está nesse trabalho, até um comentário dos próprios jornalistas para a gente está virando referência em entrega de análise de setorial, informação de mercado nos setores que a gente atua. Então, a gente recebeu, assim, vários feedbacks da própria imprensa falando para a gente, olha, a gente está vendo cada vez mais recebendo pautas quentes, citando a Infor como uma referência de informação, porque a gente tem um cuidado muito grande naquilo que a gente entrega, né? Muito massa. Então, dados, relacionamento e automação com IA, onde pode ser automatizado. Isso que você falou de jornalismo faz muito sentido, né? Porque se você trata como cliente, significa que você vai entregar valor, de fato, né? Ali, exato. Né? Esse é o ponto. Essa é a lógica. Tem né? casos, tá? Eu vou te falar que teve um caso bem emblemático, um editor de um grande veículo de comunicação super reconhecido, ele estava de luto, ele estava num funeral, e aí ele recebeu pautas no WhatsApp, ele colocou, olha, estou num velório, né? Então assim, não me mande, e as pessoas pautando, olha, não, mas será que não dá para dar uma olhadinha? Você fala, meu amigo, que parte de estou num velório você não entendeu? Você faz isso com um amigo? Você não faz. Você faz isso com um cliente? Não faz. Que é uma relação muito mais transacional do que relacional, né, no caso, né? Exato. Tem que mudar para isso, Então né? precisa mudar. E eu realmente acredito, a imprensa para mim é um dos grandes, no Brasil, uma das imprensas, nosso pool de jornalistas é extremamente respeitado no mundo inteiro. É uma imprensa muito forte, de muita qualidade, que produz coisas muito interessantes e que está passando por dificuldades financeiras, né? Isso é global, tá? Não é só Brasil. E eu acredito que as marcas deveriam trabalhar de forma mais próxima com a imprensa para construir e sustentar esse quarto poder, mas também para sustentar e construir as suas narrativas. Então, acho que tem que ter um trabalho que pode ser feito a 2 mãos, 4 mãos, 6 mãos, que ele é muito positivo para todo mundo, né? Que é o que, pelo menos, a gente vem fazendo. Hoje, na Infor, o nosso maior gerador de pipeline, ele é a imprensa. A imprensa? É. Legal. Com acordos e parcerias, mas ele é a imprensa. Ou seja, sucesso do Innovation Lab. Verdade. No Innovation Lab e do time de marketing também, que é em parceria, né? A gente não faz nada sozinho. Eu acho que o bom quando a gente fala de Infor América Latina é um time muito mais enxuto, um time muito mais próximo. E é a maravilha de você atuar como é uma startup, né? A gente estava falando um pouquinho antes. Sim. Eu faço hoje em uma reunião o que em outras situações eu faria em 5. Tá. Né? Então, assim, essa proximidade ajuda a gente a fazer as coisas de uma forma mais interessante. Muito bom, muito bom. Agora vamos lá, vamos entrar um pouco na cabeça das Guga. O papo tá indo bem aqui, já pulei algumas perguntas aqui, mas enfim, porque a gente precisa dar sequência aqui, a gente já tá quase dando horário aqui, mas... Ixi, falo muito. Não, é porque o papo tá bom, não é falar muito, é falar o que precisa ser falado, exatamente.
Ô Guga, por que você acha que a maioria dos CEOs ainda trata a reputação como consequência e não uma condição para eles? Porque você defende bastante isso, né? Tipo, reputação como condição do negócio, né? E por que você acha que ainda, não o CEO, né? Mas a liderança como um todo, assim, ainda trata isso como uma consequência? Eu acho que tem a ver com a questão da possibilidade de provar o impacto disso. Tá. É difícil. É que a mentalidade para lidar com reputação, ela é outra, né? Eu costumo falar, não tem sentido você olhar para curto prazo quando a gente fala de construção de reputação. Não tem sentido. E você sabe, tudo hoje no mundo dos negócios é o próximo trimestre. Sim. Só que em um trimestre você não constrói, você destrói. Construir reputação. E aquela questão que eu falei da atribuição indireta. Eu vou construindo narrativas que eu só talvez vá ver o impacto disso no médio, longo prazo e que talvez você não vai ver aquele número direto nos dólares. Então, eu acho que deveria estar no topo, mas não está por conta disso. Eu acho que tem uma dificuldade de ver o impacto real, né? Só que agora a gente vai começar a ver essa mudança. Então, eu diria assim, para qualquer liderança, você tem que fazer as atividades de atribuição direta, você tem que fazer as atividades que constroem, né, que você consegue controlar, sim, você tem que fazer, mas você não pode deixar de fazer aqueles investimentos que são compounds, né, que vai no longo prazo, ele vai sendo composto. Eu costumo falar a conta corrente reputacional. Tá. Né? A conta corrente reputacional é como uma conta corrente nossa. Você faz depósitos frequentes na sua conta corrente reputacional, porque quando o saque vier, essa conta tem que ter fundo. Se ela não tiver fundo, você fica no negativo. Então, para colocar em termos financeiros que qualquer CEO vai entender, eu acho que é isso, é tão simples. Então, você não deixa a tua conta corrente no vazio, porque uma hora você vai ter que fazer um saque. E acredite, o saque vem. Ele pode não vir em forma de uma super crise megalomaníaca, mas ele vem às vezes de um reclame aqui. Ele vem alguns comentários num post que foi mal pensado. É muito bonito quando você vê uma empresa que faz uma construção de reputação positiva, estruturada, a longo prazo, com estratégia, e aí acontece alguma coisa no mercado, a própria comunidade vai lá e defende a empresa. Você pode ver, muito, muito fácil você identificar isso. Quando tem uma crise, se a empresa tem reputação forte, a própria comunidade defende. Não é nem a empresa que vai lá e se pronuncia. Ou seja, isso aí é demonstração de uma reputação muito bem construída. Ali, muito bem construída. Muito bom. Já que a gente está falando de lideranças, e aqui a gente já está caminhando já para o fim do nosso episódio aqui, Guga, vou pedir para você, né, para a nossa audiência, para quem está escutando, nisso tudo que a gente falou e até outras coisas até que talvez não tenha dado tempo da gente mencionar e trazer aqui, o que você dá aí de dois, três conselhos para quem está escutando, virar e falar assim, putz, a partir da semana que vem eu quero começar a trabalhar melhor comunicação, reputação, enfim. Quais são esses 2, 3 conselhos, assim, que você daria para essa audiência, assim, para depois formar de playbook, sei lá, alguma coisa assim que a gente dê de contribuição para sair do insight e ir para a decisão mesmo? Cara, a primeira delas, reputação tem que ser pauta direto da maior liderança que existe na empresa. Então, a pessoa no cargo do CEO tem que ter, na sua agenda, tem que estar, cara, vamos olhar para a reputação. Eu acho que isso é essencial. Eu começaria por aí. Segundo, trazer um parceiro estratégico, né, uma agência, uma assessoria de imprensa que seja, mas eu acho que uma consultoria de publicidade, tá? Mas alguém que tenha essa prerrogativa, essa atividade de olhar especificamente para a reputação. Então, assim, não colocar misturado com outras atividades. E terceiro, eu acho que vale muito a pena olhar para a estrutura da organização, olhar para marketing e ter uma pessoa no comitê de liderança para olhar para questões de reputação. Às vezes não é um Chief Communications Officer, às vezes pode ser o CMO, às vezes pode ser... Mas ter alguém que tem esse controle. Assim, olha, uma das nossos OKRs desse ano vai ser olhar para a reputação. Então, a gente vai ter que olhar para isso. E aí, quando começa de cima, ele não tem jeito, ele vai cascadear para toda a empresa. Então, para mim, a única forma é essa. Eu acho que se não vier de cima, não vai ser muito difícil. A briga colina acima, né, é mais complicada. Você acaba dando responsabilidade, né, também, para alguém, né, tá ali, né? É isso, é accountability, é responsabilidade e também, assim, cara, você vai responder por isso. Sim. Você vai responder, vai estar dentro dos teus OKRs. Então, uma parte do teu resultado,
Teu bônus vai estar atrelado a métricas de reputação. Seja elas quais forem, né? Assim, estabeleça essas métricas, mas, tipo assim, dá para alguém, né? E, por favor, que não seja volume de menções, porque isso não diz nada para ninguém. Se tiver, até eu deixar um convite para quem está escutando a gente, se alguém tiver dúvidas sobre que métricas, eu fiz um mapeamento de 95 métricas possíveis de RP atreladas a atividades diferentes. Que legal. E aí eu disponibilizo isso para quem quiser, pode me procurar, eu coloco isso à disposição, compartilho, falo, cara, aí você escolhe. A gente coloca junto na descrição do episódio. Quando o episódio sair no ar, já tá lá já também. Não, por favor, compartilhe isso com a gente aí. Tem um estudo interessante, só para deixar aqui o gostinho para as pessoas. A Dentsu B2B fez um estudo para avaliar o impacto da reputação nos ciclos de venda. Né? E aí depois a gente compartilha também, estudo é público e tal. O impacto pode chegar a reduzir o ciclo de vendas em até 16 semanas no B2B. Então, a gente sabe como é que é a venda B2B. Ela é longos ciclos de vendas, muitas pessoas no comitê de compras, alta percepção de risco. 16 semanas significa você bater a meta esse ano, não no ano que vem. Então, assim, quem que não quer adiantar a sua venda em um pouco mais de um trimestre? Então, assim, reputação tem um impacto direto no negócio. Então, precisa ter uma mão ali forte olhando para isso. Muito bom, muito bom. Ô, Guga, foi uma aula, cara. Obrigado aí pelos insights. Como forma de agradecimento, tá? Legal. Esse pequeno brinde aqui para... Pequeno grande brinde aí de kit de agradecimento aí da marca, né? Nossa aí, né? MIT. Pô, que legal. E tem posso dentro... Abrir? Pode abrir. Não, é aqui na frente, sim. Aqui na frente. Isso. E aí tem aí um livro, que é um livro muito legal. Um chocolatinho também, né? Então, favor. Acho que é bom. Uma das marcas favoritas, ó. Com inteligência. Isso. Esse livro é super legal também. Acho que vale bastante a pena. Tem bastantes insights legais. Muito legal. E isso é uma forma de agradecer, cara. De você ter vindo, de você ter participado com a gente. Ter deixado diferentes e vários insights aí para a audiência, que eu tenho certeza absoluta que as tomadas de decisões vão ser muito mais qualificadas aí depois disso. Obrigado, eu estou muito feliz que até o fato de eu estar aqui nesse fórum, falando com executivos, né, que são, né, a audiência do MIT, já mostra o quanto o mercado está começando a olhar para a reputação. Então, acho que vocês foram muito inovadores e obrigado pelo espaço. Não, a gente precisava olhar para isso, né? Tem que olhar. É isso aí, obrigado. Gente, muito obrigado aí, quem estava aí assistindo. E nos vemos no próximo episódio aí do Futuro Vem do Futuro, aqui da MIT Sloan Management Review Brasil. Muito obrigado.